Olá, bem-vindos ao canal. Hoje vamos abordar uma questão que tem intrigado teólogos, filósofos e curiosos por milênios. De onde veio Deus? Para muitos, essa é uma pergunta fundamental que toca na essência de nossa existência e da criação do universo. Vamos explorar essa questão com base em argumentos filosóficos, contextos históricos e referências bíblicas, mantendo uma narrativa acessível e envolvente para todos. Para começarmos, vamos refletir sobre uma passagem bíblica que nos dá um vislumbre da natureza eterna e independente de Deus. Em Apocalipse 1 versículo 8, lemos: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esta declaração é poderosa e nos oferece um ponto de partida para entender a natureza de Deus. A pergunta de onde veio Deus é, na verdade, um ponto de partida para uma discussão filosófica profunda. Em termos simples, a filosofia nos ensina que tudo o que tem um começo deve ter uma causa. No entanto, Deus, conforme descrito nas Escrituras, é um ser eterno, sem começo e sem fim. Ele é o ser necessário, o que existe por si mesmo e não depende de nada fora dele para existir. Os filósofos gregos antigos, como Parmênides e Aristóteles, também refletiram sobre essa questão. Parmênides afirmou que do nada, nada vem. Isso significa que algo deve ter sempre existido. Aristóteles se referiu a Deus como o primeiro motor imóvel, o causador que não foi causado por nada. Esses conceitos ajudam a moldar nossa compreensão filosófica de Deus como um ser eterno e independente. Historicamente, diversas culturas e religiões ao redor do mundo têm suas próprias explicações sobre a origem de Deus ou dos deuses. No entanto, a concepção judaico-cristã de Deus é única em sua afirmação da eternidade e autoexistência de Deus. Desde os tempos antigos, os israelitas acreditavam em um Deus que sempre existiu e que criou o universo. Em Gênesis 1 versículo 1, lemos: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Além disso, o conceito de um Deus eterno e imutável é central no pensamento judaico-cristão. Em Malaquias 3 versículo 6, Deus declara: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Essa imutabilidade de Deus é crucial para entender sua natureza eterna e sua capacidade de existir fora do tempo e do espaço, conceitos que só surgiram com a criação. Quando abordamos a origem do universo, muitos cientistas e filósofos referem-se ao Big Bang como o ponto de partida de tudo o que conhecemos. Antes do Big Bang, não havia tempo, espaço ou matéria, apenas um nada absoluto. No entanto, como mencionado anteriormente, algo deve ter existido para que o Big Bang pudesse acontecer. Esse algo deve ser atemporal, imaterial e eterno, características que coincidem com a descrição bíblica de Deus. O Big Bang, de certa forma, reforça a ideia de que o universo teve um começo. E se teve um começo, deve ter tido uma causa. Esta causa, por ser anterior ao próprio tempo e espaço, deve ser independente desses elementos. Aqui, encontramos um ponto de convergência entre a ciência moderna e a teologia. A necessidade de uma causa primária, um Criador eterno. Alguns críticos podem perguntar em quem criou Deus. No entanto, essa pergunta é filosoficamente incorreta. Ela assume que Deus é um ser criado, o que contraria a definição teológica de Deus como um ser eterno. Na teologia cristã, Deus não é uma entidade dentro do universo, mas o Criador do universo. Ele é transcendente e imutável, existindo fora das limitações do tempo e espaço que ele próprio criou. Essa distinção é crucial. Deus, sendo eterno, não requer uma causa, pois ele é a causa de tudo o que existe. Este conceito pode ser difícil de entender, mas é fundamental para nossa compreensão de Deus. Vamos considerar algumas passagens bíblicas que reforçam a eternidade de Deus. Salmo 90 verso 2, Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isaías 40 versículo 28, Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Essas passagens nos mostram que Deus sempre existiu e sempre existirá. Ele é o começo e o fim, o Alfa e o Ômega. Ele não está sujeito às limitações humanas de tempo e espaço.
Ao explorarmos a questão de onde veio Deus, percebemos que a resposta está profundamente enraizada na filosofia, na teologia e na história. Deus é eterno, imutável e independente. Ele é o Criador do universo, que existiu antes de tudo e que sustenta todas as coisas. Para aprofundarmos nossa compreensão sobre a eternidade de Deus, vamos explorar mais algumas perspectivas teológicas. A Bíblia, que é a base da fé cristã, apresenta Deus como um ser eterno e imutável. Em Êxodo 3 versículo 14, Deus revela seu nome a Moisés: Eu sou o que sou. Esse nome indica a autoexistência e eternidade de Deus. Na teologia cristã, Deus é descrito como onipotente, onisciente e onipresente. Isso significa que Ele é todo-poderoso, todo-sabedor e presente em todos os lugares. Essas características reforçam a ideia de que Deus é independente e não foi criado. Ele é a fonte de toda a existência. Vamos voltar aos argumentos filosóficos que nos ajudam a entender a natureza de Deus. O argumento cosmológico, por exemplo, afirma que tudo o que existe tem uma causa. Como o universo existe, ele deve ter uma causa, e essa causa é Deus. Mas Deus, sendo eterno, não precisa de uma causa. Ele é a causa primária, o iniciador de tudo o que existe. Outro argumento filosófico importante é o argumento da contingência. Esse argumento sugere que tudo no universo é contingente, o que significa que poderia não ter existido. No entanto, deve haver um ser necessário que não depende de nada para existir. Esse ser necessário é Deus. Para enriquecer nossa compreensão, vamos comparar a visão judaico-cristã de Deus com outras tradições religiosas. No hinduísmo, por exemplo, Brahma é considerado o princípio eterno e imutável que permeia toda a realidade. No islamismo, Alá é descrito como eterno e sem começo. Embora as descrições variem, a ideia de um ser eterno e imutável é comum a muitas religiões. No entanto, a concepção judaico-cristã de Deus é única em vários aspectos. Deus é pessoal e se relaciona com sua criação. Ele é amoroso, justo e santo. Essa visão de um Deus pessoal e relacional é um distintivo importante do monoteísmo abraâmico. Vamos refletir sobre a natureza eterna de Deus com mais profundidade. Em Isaías 44 versículo 6, Deus declara: Eu sou o primeiro e eu sou o último, fora de mim não há Deus. Esta afirmação reforça a ideia de que Deus é eterno e único. Ele existe antes de todas as coisas e continuará existindo para sempre. A eternidade de Deus também implica que Ele não muda. Em Hebreus 13 versículo 8, lemos: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. A imutabilidade de Deus é um conforto para os crentes, pois significa que suas promessas são confiáveis e suas palavras são eternas. Hoje, muitos cientistas e filósofos contemporâneos continuam a debater sobre a origem do universo e a existência de Deus. Enquanto alguns defendem uma visão materialista e naturalista, outros reconhecem a necessidade de uma causa primária, que é eterna e independente do universo físico. Por exemplo, o físico teórico Stephen Hawking reconheceu a complexidade da origem do universo, ainda que ele pessoalmente não acreditasse em Deus. Outros cientistas, como Francis Collins, veem a ciência e a fé como compatíveis, acreditando que a complexidade do universo aponta para um Criador inteligente e eterno. Para concluir, a pergunta de onde veio Deus nos leva a uma exploração profunda da filosofia, teologia e história. A resposta, enraizada nas Escrituras e na reflexão racional, é que Deus é eterno, imutável e independente. Ele é a causa primária, o Criador de tudo o que existe. Espero que essa questão tenha sido esclarecedora e inspiradora. Deus, conforme revelado na Bíblia, é um ser eterno que transcende o tempo e o espaço. Sua existência é a base de toda a realidade, e seu amor e justiça são eternos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Que Deus lhe abençoe grandemente. Até a próxima!